Capítulo 15, eu vou ler apenas alguns versículos e logo depois nós vamos celebrar a Santa Ceia. Amém? Fiquem em espírito, continuem em espírito de adoração, de louvor a Deus. A palavra vai ser bem prática e objetiva. Eu quero falar nessa noite sobre o pai do filho pródigo. Uma certa vez eu preguei sobre o filho mais novo, o filho que sai de casa. Depois eu preguei em outra ocasião sobre o filho mais velho, aquele que fica com o pai. Mas eu quero falar nessa noite sobre o pai. O pai. Nessa ocasião, onde nós também celebramos o Dia dos Pais. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, eu só vou ler apenas alguns versículos. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta, de uma forma errada. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome, começou a padecer necessidades. Então foi e vendeu e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não mais sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Hoje também é uma noite de alegria. Diga para seu irmão: hoje é uma noite de celebração e de alegria na presença do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós apresentamos a Ti as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo continue agindo nesse lugar, restaurando corações, vidas e relacionamentos também, entre pais e filhos, entre famílias, familiares que aqui estão, entre irmãos na igreja. Que haja uma reconstrução, uma restauração profunda nas nossas vidas, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa caminhada com Cristo. Nos ajuda, porque nós somos pecadores, mas nos dá uma conscientização de que precisamos, muitas vezes, consertar aquelas coisas que estão nos afastando do Senhor, ou impedindo que venhamos a desfrutar de uma viva e plena, ó Deus, união com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo nessa noite e a celebração que teremos da Santa Ceia nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, todos digam amém. Pode se sentar no seu lugar, meu irmão. Amém? Irmãos, essa história fala do relacionamento de um pai com 2 filhos. É uma história muito conhecida. Como nós lemos, ela enfatiza o filho mais novo, o filho que sai de casa. Ele recebe a herança do pai, ele não ouve os conselhos do pai, ele menospreza a companhia do pai. O pai era muito amoroso, era muito carinhoso, era um pai provedor, era um pai que cuidava da sua família. E esse filho abandona toda essa segurança do lar onde ele se encontrava, segurança que muita gente não tem hoje, que muitos filhos não encontram mais nos pais. Ele tinha tudo isso, mas mesmo assim, o seu coração era rebelde, era aventureiro, e ele resolve sair de casa. E por falta de ouvir conselhos, por não saber administrar aquilo que o seu pai lhe dá, seu pai respeita a sua vontade, as suas escolhas. Mais tarde, ele começa a gastar tudo, se envolve com pessoas erradas, anda por caminhos tortuosos.
e tudo começa a dar errado. Aquela comunhão que ele tem com o pai é quebrada. A segurança que ele tinha ao lado do pai não existe mais naquela circunstância difícil de vida. A paz que ele tinha na casa, no lar, onde seu pai estava todos os dias, ele não encontrava lá fora da casa do pai. E ali ele cai em si, se arrepende profundamente, ele vê que fez uma grande besteira. Uma coisa interessante, irmãos, é que todos nós também podemos falhar. Ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Todos nós podemos errar como esse filho errou. Talvez até alguns filhos já tenham errado em outras áreas com relação a seus pais, ou estão errando com relação a eles. Mas o grande propósito dessa história é mostrar para a gente que quando erramos, existe ainda um caminho de misericórdia preparado por Deus para nós, através do arrependimento, através da sua graça, onde nós podemos ser restaurados, onde nós podemos ser recebidos por Deus e restituídos por Ele à condição e ao lugar em que estávamos antes, com todas as honras. O perdão que Deus concede é algo poderoso. É isso que a gente vê também nessa história, de uma comunhão que é quebrada entre um pai e um filho e que é restaurada. E eu acredito que também esse pode ser um momento nas nossas vidas. Esse pode ser um momento de restauração de relacionamentos. Do mesmo modo que esse filho é recebido pelo seu pai, ele chega ao encontro do seu pai. No seu coração, ele estabelece como propósito de pedir ao seu pai que o receba pelo menos como um dos seus trabalhadores, pelo menos como servo. Mas ele não conhecia a grandiosidade do amor e da misericórdia que existia no coração daquele pai. Sentimentos que muitas vezes não estão presentes mais na vida de muitos pais ou mães que abandonam filhos ao nascer, que não zelam pela vida espiritual dos seus filhos, que não estão preocupados com o crescimento, com os problemas que eles possuem. Esses sentimentos que muitas vezes estão ausentes hoje na vida de muitos pais, estavam presentes na vida daquele pai. Tinha um grande coração cheio de misericórdia, um coração cheio de amor. Quando aquele filho vem ao encontro daquele pai com a expectativa de ser recebido apenas como servo, ele é surpreendido. O pai o recebe não como servo, mas como filho. O pai não o recebe com ressentimento, mas com o desejo de abraçá-lo, de que ele sinta naquele momento o seu amor, o amor de um pai. O amor de um pai é algo muito importante que muita gente talvez não esteja sentindo em muitos lares. Talvez existam filhos aqui que não conseguem compreender o que é o amor de um pai. Eu entendo isso. Eu perdi meu pai há poucos dias atrás. Hoje foi um dia de muita saudade, né? E hoje eu comecei a me lembrar de muitos momentos em que ele estava presente, desde a minha infância, adolescência e até mesmo na fase adulta. Já como pastor aqui nessa igreja, muitas vezes ele estava sentado aqui na primeira cadeira, no meio do corredor ou ali atrás, me vendo pregar, dirigir os cultos, né, acompanhando tudo que a gente fazia aqui, né, os irmãos fazem a cada domingo, a cada semana. E eu posso dizer que eu sei o que é experimentar o amor de um pai, mas muita gente talvez não possa dizer a mesma coisa nos dias de hoje, porque cresceram sem ter um pai presente. E às vezes essa relação difícil que muitos filhos têm com um pai, que os impedem de compreender o que é ser amado por um pai, pode até atrapalhar a relação que essas pessoas têm com Deus, porque Deus também é pai. Deus é pai. Mas nessa noite, meus queridos, eu creio que a visão distorcida que muitos filhos têm de seus pais, ou de um pai, porque não o tiveram como alguém presente, ou porque não foram devidamente amados
por um pai ou por uma mãe, essa visão distorcida ela pode ser corrigida pelo poder da graça de Deus, porque Deus, como Pai, nos ama em toda e qualquer circunstância. O seu amor é capaz de suprir toda a carência que foi produzida pela ausência. O amor de Deus é uma coisa grandiosa. Nessa parábola nós vemos ela exalar, nós vemos brotar através da história desse filho que volta para a casa do pai. Nós vemos brotar dessa história as qualidades do amor de Deus. Deus como Pai, Ele é um Deus provedor. Diga para seu irmão, Ele é um Pai provedor. Sabe o que é um Pai provedor? É um Pai que está presente, suprindo as necessidades dos seus filhos. É um Pai que participa, que se preocupa com aquilo que o filho precisa. Em tempos de crise, como esse, nos dias de hoje, onde pessoas têm baixos salários, onde há muito desemprego, onde o nosso país sofre, onde nós sofremos também por estar acompanhando tudo que está acontecendo, é um desafio ser um pai provedor, porque muitos pais estão desempregados. Mas um pai provedor, quando ele está desempregado, ele se aflige, ele busca a Deus, ele ora, porque não é isso que ele deseja para a sua casa e para os seus filhos. Esse pai aqui, acerca do qual a Bíblia fala, que representa o próprio Deus, ele é um pai provedor porque ele supre as necessidades do seu filho, ele prepara um banquete para aquele filho, ele procura fazer uma festa completa, uma festa de alegria, para que o filho perceba que mesmo voltando daquela forma, ele ainda era amado naquele lar. Esse pai, irmãos, como Pai provedor, nos faz lembrar de que Deus também é assim. Ele é um Deus provedor, é Jeová Jireh. Deus sempre foi provedor em todas as circunstâncias da vida do seu povo. No Antigo Testamento, quando o povo vinha pelo deserto, quando eles estavam pensando que não havia mais o que comer, Deus fazia o maná, o pão descer do céu. E Deus ainda dizia, não guardem pão para o dia de amanhã, não estoquem nada. E Deus determinava isso porque Ele queria ensinar ao seu povo que Ele era um Pai, que a cada dia iria suprir as suas necessidades, que eles deveriam confiar na provisão do alto. Confie nesse Pai celestial, amém? Se você teve um pai humano que falhou, nossos pais são pessoas comuns, que têm falhas também, ninguém é perfeito. Mas se o seu pai falhou talvez além da medida, Deus, Ele não falha, Ele nunca falhará, Ele é Deus provedor, amém? Esse pai aqui dessa parábola, em segundo lugar, ele prepara uma herança para os seus filhos. Provérbios capítulo 13, 22 diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Mas que herança é essa? Será que a Bíblia está falando de dinheiro, de bens? Nem dinheiro e nem bens são capazes de forjar um caráter íntegro. Muitas vezes, algumas pessoas querem substituir a presença por bens materiais, por presentes. Muitas vezes, alguns pais se sentem culpados pela ausência e querem suprir essa ausência, substituindo isso por coisas materiais. Muitos pais argumentam, eu estou fazendo tudo, eu estou sacrificando meu tempo, às vezes sacrifico até o tempo que tenho com a família, pelo fato de estar querendo deixar algo para os meus filhos. Mas a coisa mais importante, irmãos, para filhos, é a presença, é a companhia. Qual herança é essa acerca da qual a Bíblia está falando? A maior herança que nós podemos ter é a herança que um pai nos deixa do seu exemplo, da sua integridade. Quando eu estava na capela do Betel, um pastor disse acerca do meu pai, dizendo para nós, somos filhos, para mim, meus irmãos, a minha irmã que estava presente, vocês receberam do pai de vocês a maior herança, a mais rica herança, que é a herança do exemplo. Irmãos, essa herança do exemplo, essa herança da integridade, da honestidade, do amor, é o bem, é o patrimônio mais importante que a gente que é filho precisa na vida, amém? Nós temos muitos pais aqui nessa noite,
E eu quero perguntar para todos nós que estamos aqui: que herança estamos deixando para os nossos filhos? De que maneira eles vão se lembrar da gente mais tarde? Nos dias das nossas ausências, quais serão as lembranças que alimentarão os seus corações? Irmãos, Deus nos chamou para que nós tenhamos como missão deixar a mais preciosa herança que os nossos filhos podem receber, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus na vida deles, que é o nascimento e a permanência de um sentimento de temor e de amor a Deus acima de todas as coisas. Amém? Se eles realmente se apropriarem dessa herança, eles serão bem-sucedidos, serão bem-aventurados, serão felizes em todas as circunstâncias. Amém? Será que a gente está trabalhando por isso, por essa herança? Será que nós estamos sendo realmente como Deus é, procurando cumprir com a nossa parte, se preocupando com a provisão do nosso lar? Esse pai, aqui em Lucas também, ele reconheceu o direito do seu filho de escolher o seu próprio caminho. Irmãos, vai chegar um dia em que os nossos filhos vão tomar decisões próprias. Eu tenho um filho de 15 anos, mas daqui a 3, 4 ou 5 anos, ele vai ser independente. Ele vai se transformar num adulto. Ele vai tomar suas próprias decisões, ele vai escolher a sua profissão, ele vai escolher com quem casar, ele vai construir a sua própria família. E a gente, como pai, precisa preparar os nossos filhos para que eles façam as escolhas certas. Esse filho pródigo nasceu num lar, num ambiente seguro, onde ele tinha de tudo, mas mesmo assim ele não sabia fazer as escolhas certas. A gente a cada dia tem que orar, tem que pedir a Deus para que a graça dele seja capaz de entrar nos corações dos nossos filhos, que eles não criem barreiras para que essa graça penetre na vida deles de forma tal que eles, compreendendo o plano de Deus, sejam capazes de fazer as escolhas certas na vida. Amém? Aqui na igreja, as irmãs, tem um grupo de irmãs que teve um trabalho aqui, não sei se ainda continua, mas o trabalho da oração pelos filhos, das Déboras. Na Bíblia nós temos um exemplo de uma mãe que já orava pelo seu filho, para que quando mais tarde ele se tornasse um adulto, fizesse as escolhas certas na vida dele, que era Ana. Ana orava pelo seu filho ainda antes dele nascer, e Ana o consagrou ao Senhor. Mais tarde, daquele ventre nasceu um profeta que influenciou toda a nação. Era um homem temente a Deus, era um homem cheio do poder de Deus, era um homem que marcou a história de Israel. Mas por trás daquele grande homem levantado como profeta sobre a nação, houve uma mulher crente, uma mulher de oração, uma mulher que soube realmente pagar o preço pelos seus filhos. A gente que é pai também é chamado para isso, irmãos, para a gente semear sobre os nossos filhos a cada dia a bênção de Deus, para a gente se preocupar com eles, orientá-los e pedir a Deus que eles sejam mais tarde capazes também de ter uma vida equilibrada e fazer escolhas certas para a vida deles. Amém? E eu queria, em último lugar, ainda ressaltar, em penúltimo lugar, aliás, ressaltar que esse pai aqui de Lucas, ele não condenou ou julgou o seu filho. Quando o filho volta para casa arrependido, verdadeiramente arrependido, ele não foi à procura, ele não foi certamente à procura de ser recebido como era antes, mas queria ser recebido como servo. Ele vem quebrantado, e aquele pai poderia fazer daquele momento um momento para fazer um discurso, dar um sermão duro no filho, dizer: olha, você errou comigo, você falhou, você pegou os meus bens, você gastou tudo, você foi irresponsável, não era isso que eu queria para você, eu lhe aconselhei, você estava na minha casa, você faltou com ética, você faltou com consideração. Ele poderia ter feito tudo isso naquele momento,
Mas aquele momento, irmãos, era um momento de restauração, era um momento de recomeço, era um momento de renovação de alianças, era um momento onde aquele filho precisava sentir que ainda era amado pelo pai, era um momento de demonstração de compaixão. Demonstrar compaixão, ser capaz de perdoar, ser capaz de receber alguém que erra, não significa concordar com os erros daquela pessoa. Mesmo sem concordar com os erros daquele filho, aquele pai demonstra que ama o seu filho. É assim que Deus te ama. Muitas vezes, mesmo sem concordar com muitas coisas que nós fazemos, ou dizemos com a nossa boca, ou escolhemos a cada dia, mesmo sem concordar com as nossas escolhas e decisões, Deus nos ama. E por amar é que Ele nos corrige. Quem ama, corrige, diz a Bíblia, né? Um pai que não ama, ele deixa o filho à própria sorte. Ele deixa o filho crescer como se fosse um abastado. Um filho que não tem ninguém como responsável sobre ele. Um filho que não tem um nome de uma família. Não é assim que Deus se relaciona conosco. Mesmo sem concordar com os nossos erros, Deus nos ama. Agora, Ele vai tratar conosco. Amém? Por que é que eu estou dizendo isso? Como pais, vamos tratar também com os nossos filhos. Talvez você tenha um filho aqui, aqui hoje à noite, na sua casa. Talvez você seja um pai que tem um filho na sua casa que está agindo de uma maneira totalmente contrária àquilo que Deus quer na vida dele, àquilo que você deseja, àquilo que você espera. Trate com esse filho com amor. O amor tem o poder de vencer o mal. O amor tem o poder de corrigir comportamentos. O amor tem o poder de quebrantar. O amor tem o poder de levar alguém a reconhecer que está errado e se arrepender. E essa pessoa se entrega ao amor de um pai. Amém, irmãos? O amor tem poder. O amor de Deus tem poder. E nós recebemos esse amor nas nossas vidas. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. O amor de Deus, ele foi colocado em nós. Um crente que não consegue perdoar, um crente que não consegue se reconciliar com seu irmão, um pai que não consegue, conhecendo a palavra de Deus, amar o seu filho, um filho crente que rejeita os seus pais, ele não está demonstrando que esse amor está presente no seu coração. A prova do amor de Deus na nossa vida se faz transparecer através daquilo que a gente diz e através daquilo que a gente faz. Amém? Ame a seu próximo, diz a Bíblia, como a si mesmo. Diga para seu irmão, ame a seu próximo como a si mesmo. Agora tem uma coisa, tem muita gente que nem se ama. Tem muita gente que não se ama. Tem gente que vai para o espelho, já acorda se achando feio, nunca se acha bonito. Tem muita gente cheia de traumas, de feridas no coração. São pessoas amarguradas, são pessoas que transmitem amargura porque nunca foram curadas pela graça de Deus. São pessoas entristecidas, são pessoas magoadas, são pessoas revoltadas, são pessoas não resolvidas interiormente porque ainda não tiveram uma experiência com a graça de Deus. Se a gente quer ser capaz de amar, nós temos que, em primeiro lugar, deixar que Deus trabalhe no nosso coração e produza esse amor dentro de nós, que a gente sinta esse amor e, sentindo esse amor, sejamos curados por Ele, para que possamos amar aos nossos irmãos e aos nossos familiares de maneira verdadeira. Amém, meus amados? Deus quer nos curar por meio do seu amor nessa noite. Amém? E eu vou terminar essa palavra ainda destacando que esse pai amou aos seus filhos igualmente. Ele tinha 2 filhos. Um sempre estava dentro de casa. Vamos dizer assim que era o filho bom. O filho que fazia tudo que o pai queria. Filho responsável. Cumpria com as obrigações. Zeloso com os bens do pai. Quando pegava em dinheiro, o pai confiava nele, porque sabia que ele não ia gastar de maneira irresponsável. O outro, vamos dizer assim, era a ovelha negra da família. Gastou tudo, né? Foi irresponsável realmente. Abandonou tudo para se aventurar. Não ouviu os conselhos daqueles que tinham mais experiência que ele. Mas a Bíblia mostra que, independente de quem eram aqueles filhos,
todos eles eram amados pelo Pai. Não havia distinção na criação. Quem faz distinção na criação, muitas vezes prejudica profundamente a vida de filhos. Mas esse pai aqui em Lucas, que representa Deus, ele não fazia acepção. É assim que Deus nos ama. Já pensou se Deus fizesse acepção? Já pensou se Deus amasse pessoas de maneiras diferentes? Haveria muitos crentes traumatizados dentro da igreja com o próprio Deus. Mas eu nunca encontrei um crente frustrado com Deus, porque todos nós somos amados de uma maneira igual pelo Senhor. Independente da nossa história, da nossa origem, de quem somos, de onde viemos, da cor, da raça, nós somos amados pelo Senhor. Amém? Aprendamos com esse exemplo do Senhor a amar também os nossos irmãos. Amém, meus amados? Essa é uma noite especial para nós somos pais. Que a gente procure imitar o exemplo do Pai mais perfeito que o universo tem, que é o nosso Deus. Amém, meus amados? Você, eu, todos nós, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso implica, se nós somos imagem e semelhança dele, e se ele nos ama, apesar de sermos muitas vezes falhos, se ele nos perdoa mesmo quando erramos, se ele é misericordioso mesmo quando não merecemos misericórdia, isso implica que nós, como imagem e semelhança dele, também podemos fazer a mesma coisa. Amém? Façamos aquilo que Deus tem feito por nós. Façamos pelos outros aquilo que Deus tem feito por nós. Fique em pé no seu lugar nesse momento. Chamo os diáconos aqui à frente. Venham todos os diáconos aqui. Vamos dar as mãos mais uma vez. Diáconos e diaconisas, venham aqui ao altar. Eu quero convidar você, não saia da igreja, a gente vai celebrar a Santa Ceia, não vamos demorar. Mas eu queria convidar você nesse momento para um momento de renovação do seu coração e do seu relacionamento com Deus. No seu lugar onde você está, Deus conhece o seu coração. Eu não posso ler os seus pensamentos, nem conheço o seu interior. Mas Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. E se você nessa noite tem um desejo profundo de restaurar seu relacionamento com Deus, se você quer pedir perdão a Deus por algum pecado praticado, se você sente que tem errado contra alguém, seja na igreja, seja fora da igreja, seja na sua casa, se você deseja uma restauração, estabeleça esse propósito nessa noite diante de Deus. Quando você sair dessa igreja, você procura essa pessoa na sua casa e vai abrir a sua boca. Olha, Deus me mostrou que eu preciso ter a iniciativa de te procurar para haver uma restauração de relacionamentos. Amém? Feche seus olhos, vamos dar as mãos nesse momento. Dá a mão ao seu irmão. Nós vamos orar. Vamos apresentar nessa noite as nossas vidas ao Senhor. Depois desse momento de oração, eu quero pedir aos diáconos. Depois desse momento de oração, que peguem os elementos da Santa Ceia e distribuam para os irmãos. Se você é batizado, você vai receber o pão e o cálice. Se você ainda não é batizado, você vai participar de uma outra maneira nessa noite. Amém? Adorando a Deus, você permanece apenas em oração. Adore a Deus nesse momento. Abra o seu coração para o Senhor. Deus tem uma obra grande para realizar através da sua vida. Mas o nosso coração precisa estar aberto para o Senhor. O nosso coração precisa estar quebrantado para Ele. Feche seus olhos e diga: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha fé, restaura o meu relacionamento com o Senhor, restaura a minha capacidade de amar os meus irmãos. Eu não quero ser uma pessoa indiferente. Indiferença existe no mundo, mas na casa do Senhor, no reino de Deus, esse reino, irmãos, está cheio de pessoas que experimentam a cada dia o amor e a misericórdia de Deus. É por causa disso que nós devemos nos esforçar para sermos diferentes aqui na face da terra. Um povo que seja conhecido pela marca do amor de Deus. Amém? Levante a sua voz agora e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida, restaura a minha fé. Abra o seu coração, confesse coisas que foram praticadas contra a santidade do Senhor. A misericórdia de Deus está estendida sobre esse lugar nesta noite. A graça de Deus se encontra presente e você pode experimentar nessa noite algo novo na sua vida.
Oh, aleluia. Glorifica este Deus. Adora esse Deus. Pai, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, Pai. Consagramos a Ti os nossos corações. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, venha restaurar, restituir a nossa capacidade de amar aos nossos irmãos, de amar a Tua palavra, de amar ao Teu reino sobre todas as coisas, a Tua justiça, Pai. Desfaz todo obstáculo, toda dureza, toda indiferença, toda frieza espiritual que está no nosso coração. Queremos verdadeiramente, Pai, ser livres para ouvir a Tua voz. Quebra barreiras, Senhor. Quebra obstáculos nessa noite. Que sejamos capazes de amar aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos. E se há pessoas que não se amam, cura o coração dessas pessoas, para que elas sejam capazes de se amar e tenham condições de amar ao seu próximo. Aleluia. Vou pedir aos diáconos para distribuir os elementos da Santa Ceia. E eu convido você a adorar o Senhor com esse cântico. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bem forte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as... A ele a glória, a ele a ele a glória, a ele a glória. Oh, aleluia. Pra sempre, amém. A ele a glória. Oh, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Oh, aleluia, glorifica este Deus poderoso. Júlio. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Abra sua boca e glorifique, glorifique, adore este Deus. Oh, aleluia. Levante a mão onde está o pão. Você que ainda não recebeu o pão, não é batizado, apenas erga a sua mão. Erga a sua mão. O pão, irmãos, nos faz lembrar que Jesus Cristo é o nosso alimento. Ele declarou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus, ao dizer isso, está nos mostrando que a palavra que sai da sua boca é suficientemente poderosa para nos alimentar, para nos restaurar, para nos curar. Nessa noite se aproprie das promessas e da palavra do Senhor e experimente cura na sua alma. Oh, aleluia. Vamos todos comer do pão. Vamos agradecer ao Senhor pelo corpo de Cristo. Vamos fazer uma oração de gratidão, porque o corpo foi sacrificado. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pelo corpo ali, ó Deus, doado em nosso favor, para que nos lembremos que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o alimento das nossas vidas. Consagramos a Ti as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a igreja diz: a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Erga a mão. Onde está o cálice? Levante a sua mão bem alto. Você que está sem o cálice, erga a sua mão. Apresente ao Senhor este cálice como símbolo da aliança que você tem com Ele. Você tem uma aliança, você faz parte desta aliança que foi selada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A aliança que nos faz lembrar que nela temos remissão, que temos perdão dos nossos pecados. A aliança que nos faz lembrar que fomos escolhidos, que somos eleitos. A aliança que nos faz lembrar que em Cristo temos a segurança de uma vida eterna. A aliança que nos faz lembrar que temos uma esperança viva e verdadeira. Glorificado seja o Senhor. Vamos orar. Vamos apresentar esse cálice ao Senhor. Nós apresentamos a Ti, Pai, este cálice que é símbolo desta aliança. Que ao bebermos esse cálice, o Senhor esteja renovando o nosso coração, dentro da nossa vida, amor por esta aliança, compromisso com esta aliança, envolvimento com o Teu reino, com a aliança que temos através desse Teu reino, Pai. Que o Senhor esteja restaurando vidas nessa noite. Alcança cada coração com a Tua graça. Consagramos a Ti esse cálice, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos beber do cálice. Todos juntos bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica a igreja. Glorifica este Deus maravilhoso. Adora este Deus poderoso que habita no nosso meio. Adora porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é Deus poderoso sobre a morte. Nem o pecado, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas futuras ou passadas são capazes de impedir o plano grandioso que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo, para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quantos irmãos vão receber os cálices? Nós vamos cantar todos juntos um cântico que fala de unidade. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate, lutando o bom combate no Senhor.
lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as cadeias pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. A igreja anda unida pela fé, pela promessa do Espírito. Iremos andar unidos, unidos iremos andar. Glorifica este Deus maravilhoso. Adora este Deus poderoso. Deus está aqui nesse lugar. Te louvamos, Pai, pelo Teu Espírito se encontra presente no nosso meio, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, em cada momento deste culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Permaneça em pé, eu vou terminar o culto agora. Vou ser bem objetivo nos avisos. Amanhã, à tarde, tem a tarde da bênção. À noite, deve ter um ensaio do conjunto agora. Não vai ter um ensaio. Não vai ter ensaio. Então, das guerreiras, amanhã tem ensaio das guerreiras. Terça-feira tem culto de oração, a partir das 7h30. Quinta-feira temos um encontro de homens, mulheres e jovens. E eu quero convidar todos os casais para estarem comigo na quinta-feira. Eu queria até conversar com o Claudiano depois do culto. E vou explicar por que estou fazendo esse convite. Claudiano e o pastor Florencio. Assim que terminar, eu quero conversar com vocês. Quinta-feira nós vamos ter um encontro com os casais aqui, uma conversa. Vamos fazer um ciclo, ter um momento de oração, de estudo da palavra. Então, todos os casais casados, namorados e noivos vão estar num lugar aqui do lado. E os solteiros vão ter outra classe especial para solteiros, tá joia? Então a gente vai fazer assim, solteiros, vai ter um estudo para solteiros e um estudo para casais. Um estudo bíblico para casais e um estudo para solteiros. Quem é solteiro precisa também estudar sobre algumas questões importantes. Quinta-feira, 7h30. Sexta-feira tem um ciclo de oração na casa da Maurília. Sábado tem o culto jovem a partir das 7h30. De terça-feira até sábado temos o culto matutino. E domingo, como já foi avisado, temos o aniversário do departamento de homens. E pela manhã vamos ter a última aula do livro de Tiago. A partir de domingo vamos abrir matrícula para um novo curso bíblico na igreja, no livro de Cantares. Um curso maravilhoso. Então vamos fazer essa matrícula durante 3 semanas. Depois de 3 semanas vamos começar um novo curso na Escola Bíblica Dominical. Amém? Não sei se faltou dar algum aviso, se tem lanche lá fora, não tem lanche. Senhores, estão aqui hoje à noite. Quarta e sexta-feira vamos ter um ensaio geral para a programação da festa. E domingo de manhã teremos também um ensaio com aqueles que trabalham à noite. Então quem trabalha à noite vem no domingo de manhã. Mas quem puder vir quarta, sexta noite, 7h30, vai ter um ensaio aqui na igreja. Venham porque é a última semana, amém? Vamos levantar as mãos, vamos orar encerrando e agradecendo a Deus por essa noite. Pai, nós te louvamos pela tua presença, te agradecemos por este culto, por esta noite na tua casa. Que a graça do Senhor esteja com o teu povo, nos livra, nos guarda de todo mal. Abençoa toda esta semana que nós teremos aqui na igreja de atividades. Abençoa o teu povo, cada um no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, na escola, na sua família. Que o amor do Senhor, que a consolação do teu Espírito Santo, que esta graça estejam sendo derramadas sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você diga amém. Vá na paz do Senhor, Deus abençoe você em nome de Jesus.